Vamos tomar um café logo cedo com os principais fatos políticos da região, num bate-papo descontraído sobre política, regado a um bom café. Apoio Senhor Braga Barbearia, a barbearia do Caruaru Shopping. Muito bem, já estamos de volta com o Jornal da Cidade. É hora do cafezinho com Mário Flávio, que já está aqui na bancada. Bom dia, Mário. Vamos lá, Mário! Nossa grande aventura começa agora! Bom dia, Rodrigo. Olha, ontem foi divulgado o censo, né, com os dados oficiais. Há 10 anos a gente não tinha, né, um censo, né, atualizado, e ontem alguns números mostraram situações que surpreenderam e outros, né, preocupantes. Por exemplo, na Câmara do Recife, né, os vereadores vão ter dor de cabeça, porque o número vai cair de 39 para 37. Foi muito ruim, porque o Recife perdeu população e aí diminui 2 vagas na Câmara Municipal, ou seja, né, alguns vereadores vão ter dor de cabeça na hora da montagem das chapas, porque, né, a população é que define o número de vereadores que tem em cada município. Aqui em Caruaru, por exemplo, não altera, continuam os 23 vereadores. Mas algumas cidades mexem com a configuração, né? Recife foi uma que mexe para baixo. Então, o número de cadeiras vai cair de 39 para 37. Isso é ruim para os vereadores atuais, que vão ter que se rebolar para buscar a reeleição, e para quem busca uma nova vaga também na Câmara Municipal. E o número foi muito bom para a cidade de Petrolina, né? O número de habitantes. Petrolina, ela chegou à marca de 380 mil habitantes. Eu estou arredondando porque é mais um pouquinho, né? Mas ela acaba passando Caruaru, né? E também passando Olinda, se eu não me engano. E ela agora é a terceira cidade mais populosa e acaba sendo, né, tendo o título da primeira cidade, a maior cidade do interior do estado, né, no ponto de vista da população. Esse título que vinha ostentado por Caruaru há muitos anos. Uhum. Então, Petrolina acaba agora passando. E a Caruaru cresceu também o número de habitantes, mas que cresceu de um censo para o outro mais ou menos 30 mil. Né? Só que Petrolina cresceu de um censo para o outro 90 mil pessoas. Então é muita gente, muito alto. Né? Isso significa... como é que se explica essa história, Petrolina sendo tão longe do Recife, por exemplo? Mas é uma cidade, Rodrigo, que é uma região, né? Ela é como se fosse uma capital do estado lá do sertão, uhum, né? Porque é uma cidade grande. E outra coisa, tem o Rio São Francisco lá, né? Que diminui esse problema da água, uhum, né? Da vida, tem aqui, né? Da vida. Petrolina. Tem aquela questão das frutíferas lá, né? Que produzem as uvas, né? E tem uma produção muito grande de frutas lá, de vinho e tudo mais. E por outro lado também, né? A questão que envolve o alargamento de ruas, bairros planejados. O governo Bolsonaro investiu muito na cidade de Petrolina, porque o Fernando Bezerra Coelho era líder dele lá no Senado, e aí quando o Miguel Coelho era prefeito, ele era um aliado de primeira ordem do presidente Jair Bolsonaro, e acabou um investimento muito alto na cidade de Petrolina. E Caruaru, né, aos pouquinhos, ela foi perdendo esse protagonismo do ponto de vista de quantidade de pessoas, porque é uma cidade que não tem muito o que oferecer mais de espaço, né? Tá crescendo para tudo quanto é lado, mas a gente ainda tem um centro muito estreito, a gente ainda tem aí ruas apertadas, e isso acaba dificultando a vida. A mobilidade, mobilidade também. E Petrolina não. Você vai em Petrolina, todo mundo que vai para lá fica impressionado com a quantidade, né, de vias, a quantidade de ruas que foram alargadas. E eu acho que Caruaru precisa repensar essa questão da mobilidade a médio e a longo prazo, para que possa, aí, né, Rodrigo, ter mais mobilidade garantida. Então, são números que a gente vai repercutir mais no Manhã Cidade de hoje, mas, sem dúvidas, colocam uns pingos nos is que faltavam, né, com relação até num grupo que eu estou aqui, uma pessoa disse, eu acho que nem a Petrolina, nem um morador de Petrolina acredita na história do IBGE. Amigo, não tem como você desconfiar. O IBGE ia mentir para quê? E para que o IBGE ia criar um dado falacioso, um dado mentiroso com relação para colocar Petrolina na frente de Caruaru e de Olinda nesse quesito, né? Não, é apenas... E se outro dado interessante para a gente encerrar esse assunto é que Fortaleza também passou Salvador. Então Fortaleza hoje é a cidade do Nordeste das capitais que tem maior quantidade de habitantes, então passa a ser, né, a maior cidade do Nordeste em termos de habitantes, passou na cidade de Salvador também. E Recife fica em terceiro lugar, né? Recife fica em terceiro lugar, né? Fica
Fortaleza, Salvador e Recife. Recife já era terceiro, né, continua em terceiro, mesmo perdendo um pouquinho de habitantes, mas aí Fortaleza ultrapassou Salvador nessa questão. É uma cidade que vem crescendo bastante também, a cidade de Fortaleza também, com um planejamento a médio e a longo prazo. Né? Quem está se organizando, quem está buscando isso, acaba crescendo e ficando com esse destaque. João Pessoa também cresceu bastante, né? Cresceu, né? As cidades que elas vão oferecendo uma melhor condição de vida e também de emprego, elas vão aumentando a população, porque a população vai ganhando oportunidade. Caruaru, ela é muito promissora nesse sentido, mas eu ainda acredito que a gente precisa a médio e a longo prazo, né, Rodrigo, ter essa questão envolvendo aí do planejamento melhor, principalmente de mobilidade. É verdade. Ficam aí, né, os dados para que os governos possam aproveitar melhor e traçar aí planos e estratégias também para utilizar da melhor forma possível as verbas e os nossos impostos para que isso reverta na população, porque uma população satisfeita com aquela cidade, ela não vai abandonar a cidade, né? Ela vai trazer mais riqueza para essa cidade. Isso mesmo. A gente vai falar muito mais sobre isso ao longo da nossa programação, né, Mário? No Manhã Cidade tem outros assuntos, tem esse assunto, claro, e também muitos outros assuntos. Isso mesmo, Rodrigo. E eu volto amanhã aqui no Jornal. Muito bem. Obrigado pela participação aqui, Mário. Até amanhã. Até. O Cafezinho. Vamos tomar um café logo cedo com os principais fatos políticos da região.